Você já ouviu falar em transtornos de aprendizagem? A dislexia é o mais comum desses problemas, ou um dos mais comuns, e nós trouxemos o neurologista Emerson Magno para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Boa tarde, doutor, deixa eu cumprimentá-lo. Boa tarde, Bruno. Queria já que o senhor explicasse para a gente o que é a dislexia. Ok. Boa tarde a todos de casa. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que tem uma origem neurológica. Tá? E o que é caracterizado é que o indivíduo adulto ou criança ele possui uma dificuldade de decifrar, decodificar tanto palavras, letras, quanto números, por exemplo, qualquer símbolo. Então, essa criança ou adulto ele vai evoluir com a dificuldade de aprendizado, de escrita mesmo, de leitura e com repercussões na sua vida adulta, escolar. Tá ligado, então, a uma questão de leitura, mas a gente tem outros problemas também. Eu queria até botar uma ilustração aqui, que o senhor explicasse aí quais são esses problemas e a diferença entre eles, por favor. Aqui é bem simples. Dislexia seria a dificuldade da leitura, propriamente dita. Tá? A disgrafia seria a dificuldade da escrita. Por exemplo, trocar um B por um D, um P por um Q, tá? Ou inverter sílabas na escrita, por exemplo. E a discalculia seria uma dificuldade em realizar cálculos. Lembrando que essas três alterações podem vir em conjunto nos casos da dislexia, em menor grau. Como é que ela se processa no cérebro da gente, para a gente entender como é a dislexia? A dislexia é uma imagem, uma gravura para demonstrar. Então, esse seria o cérebro do indivíduo normal e esse seria o cérebro do indivíduo com dislexia. Nós temos três regiões cerebrais que respondem pelo processamento da linguagem, a linguagem da leitura principalmente. Então, o cérebro de uma pessoa normal, ele possui uma linguagem que chamamos de área de Broca, uma região importante, e outra região que corresponde ao giro angular, o giro supramarginal, que ela capta a linguagem, o organismo, o cérebro, ele identifica, ele capta aquela informação, tá? E associa essa informação a uma imagem, por exemplo, ou a um som. O indivíduo que possui dislexia, ele tem um problema. Essa região, por exemplo, a região do giro angular, giro supramarginal, por exemplo, são regiões que estão hipoativas. Ou seja, ele consegue entender, ele capta o som, mas ele tem uma dificuldade, uma lentificação no processamento da leitura. Então, ele lê com dificuldade. Eu tenho um pouco medo dessa palavra inteligência, mas não significa que eles são menos inteligentes do que a maioria. Não, Bruno, de forma alguma. Não existe uma associação entre dislexia e retardo de inteligência, ou aprendizagem, ou memória. Tanto que algumas figuras ilustres, famosas, por exemplo, vou citar alguns exemplos, o próprio Albert Einstein, a escritora inglesa Agatha Christie... Não precisamos dizer mais nada. Entre outros, são disléxicos, tá? E foram brilhantes nos seus campos de atuação. Como é que os pais devem ficar atentos para identificar os sinais, para conseguir diagnosticar a doença? Uma coisa que chama atenção, isso na infância, principalmente nos primeiros anos de escolaridade da criança, é um atraso em relação aos outros colegas. Então, por exemplo, um atraso de 1 ou 2 anos na leitura, mesmo no aprendizado de forma geral, pode ser um alerta de que a criança tem dislexia. Lembrando que nem toda criança que possui dificuldade de escrita ou leitura é disléxica, mas toda criança que possui dislexia, ele tem um certo grau de dificuldade na leitura e na escrita. E aí é o que eu sempre digo aqui, não fique na dúvida não, procure um médico que é a melhor alternativa. Com certeza. Uma vez diagnosticado, a partir de aí, como é que é feito esse acompanhamento, como é que é feito esse tratamento, não sei se a gente pode chamar assim. Isso, o tratamento ele é multidisciplinar, então envolve desde o neurologista, o neuropediatra, o tratamento com fonoaudiólogo, psicopedagoga, é um tratamento em conjunto que tem como objetivo, que é levar essa criança ou adulto a superar o seu problema. Lembrando que a dislexia não possui cura, é um transtorno crônico. Então, o cérebro, através da sua própria plasticidade, o cérebro é fantástico, na verdade, ele consegue criar formas que o indivíduo ele entenda aquela mensagem mesmo com dificuldade. O Igor Fernandes está perguntando o seguinte, falando que assistir filme com legenda para ele é uma complicação, se isso pode ser algum sinal de dislexia. Eu não sei, Igor. Muitas vezes, se você entende bem a legenda, não seria uma dislexia. O problema, às vezes, é uma distração, por exemplo, do momento, ou outros transtornos transitórios. Para os pais ficarem tranquilos, esse tipo de tratamento está disponível de graça no SUS ou tem que pagar por ele? Não, existe no SUS, seria interessante buscar serviço de fonoaudiologia ou neuropediatria, tá? Para fazer a identificação dos casos da criança e fazer um acompanhamento. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o convite aqui no JPB. Obrigado, Bruno. Obrigado.